Boa noite a todos vocês da FM Mundial. Em 95.7 FM e AM 660, estamos aqui de novo, hoje dia 4 de abril. Olha só, já estamos em abril, nossa senhora. E hoje estou aqui com o doutor Alexandre Bono Freire. Boa noite, doutor Alexandre Bono Freire. Tudo Boa bem? noite, doutor Geraldo Paglia. Muito prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui na Rádio Mundial, falando com os ouvintes, ao vivo. Que bom, é bom. Eu fico bacana, acho muito bacana quando as pessoas da minha clínica, você que já está comigo há mais de 15 anos naquela equipe maravilhosa que nós temos lá, e vem também bater um papo. E o Alexandre é especialista em implante também, me ajuda muitas vezes na parte cirúrgica e também especialista em prótese dentária. Ô doutor, nós viemos conversando agora à noite no carro e o doutor Alexandre me falou que essa semana fez uma cirurgia e usou uma coisa chamada PRF. Eu já fiz também lá na Clínica Paglia. Explica um pouquinho, e aí nós vamos entrar depois de enxerto ósseo. O que seria esse PRF, Alexandre? Bom, doutor Geraldo, isso é uma coisa... Só um minutinho, antes de você falar, eu vou abrir a linha do telefone porque o ouvinte, para depois que ele ligue para a gente, para bater um papo. Ah, isso é bom. É o 31710221, olha que número bonito. 31710221, até rima, 31710221, ou 3262-4490, 3262-4490. Bom, desculpa, continue então falando para eles o que seria PRF. Então, nós já fizemos há alguns anos, a gente vinha fazendo na Clínica Paglia e a gente faz até hoje, o uso do PRF e do PRP. O que vem a ser esses produtos? Esses produtos são substâncias que nós encontramos dentro do próprio sangue do paciente. Como que a gente trabalha com isso? Nós temos uma biomédica, ela vem ao consultório, ela faz uma coleta desse sangue do próprio paciente. Esse sangue vai para uma centrífuga, onde é separado fisicamente e depois quimicamente os elementos figurados do sangue. Então ela separa o plasma rico, o plasma pobre, a plaqueta e a fibrina. Essas substâncias nós utilizamos como agregadores do enxerto ósseo. Aí a gente pega esse sangue preparado do próprio paciente, ou seja, muito nobre, porque é o osso que ele mesmo produziu, aliás, o sangue que ele mesmo produziu, que não vai dar alergia, não vai dar rejeição, e ainda é rico em propriedades antimicrobianas, porque nós temos hemonoglobulinas, todas aquelas células de defesa que existem no nosso sangue vão estar presentes nessa substância. E nós agregamos esse enxerto ósseo para reparação de defeitos ósseos com esse material, o PRP, o PRF, o LPRP, e fazemos um enxerto ósseo com esse material, onde nós vamos ter um ganho muito maior de volume, de altura, de espessura, com um risco muito baixo de complicações. Então na verdade, você usa, vai formar uma matriz, né? Porque ele vira uma gelatina, ele vai formar uma matriz com propriedades autógenas do próprio paciente. Então, na verdade, é um tipo de enxerto autógeno. Exatamente. Mas e quem é que tira o sangue do paciente? É o próprio dentista? Nós também podemos fazer isso. Se somos preparados para isso. Mas se não, geralmente é um biomédico, né? A gente convida uma biomédica que é especialista no assunto, ela faz isso o dia inteiro. Ou uma enfermeira. Uma enfermeira, seja lá o profissional que tiver capacitado para isso. E ele vai, colhe esse sangue lá na própria clínica, na hora da cirurgia. O paciente sentou na cadeira, a gente pede 5 minutinhos antes, ela vem, colhe esse material, não dói nada, e vai para a sala do lado e faz a preparação desse material. Nós temos lá na Clínica Paglia uma centrífuga. Isso. Então o que acontece? É feita uma centrifugação e aí separa essa parte do sangue, não é? Que é a fibrina, né? As plaquetas. Então a gente consegue, com uma pipeta, tirar isto e misturar, às vezes com material
de enxerto e formar é uma gelatina, forma uns blocos gelatinosos, né? Que ajudam muito, virem como se fosse uma membrana, muito bom. Os ortopedistas usam muito isso, enxerto ósseos de quadril ou de joelho, até a cirurgia de menisco, que é uma cartilagem, eles têm colocado dentro da articulação para ter regeneração dos tecidos naturais do lugar. Porque ali você tem a grande vantagem é que nós temos células tronco, que vem junto desse sangue. Essa célula tronco indiferenciada, ela se transforma em qualquer outra célula que seja necessária. Ou seja, tecido. Músculo, osso. A gente colocando ela agregada ao osso, ela vai fazer a indução de uma nova formação de osso. Então, o ouvinte deve estar perguntando, mas por que eles estão falando isso, né? Por nossos Na verdade, enxertos. A gente tem que voltar lá no começo. Quando o nosso paciente, o nosso cliente chega na Clínica Paglia, ele vai atrás da reabilitação oral. Ele quer voltar a sorrir, ele quer ter dentes na boca. Ninguém vai lá e fala, doutor, eu vim fazer um enxerto ósseo. Doutor, eu vim fazer um implante. Não, ele não vai falar isso para nós. Ele chega na Clínica Paglia, ele vai passar na avaliação com o doutor Geraldo. O doutor Geraldo vai olhar o caso dele. Como nós temos muitos anos de experiência, a gente consegue adiantar alguma coisa para o paciente. Olha, você vai passar por uma fase de enxerto, uma fase de prótese. O Dr. Geraldo sempre pede uma documentação, porque senão nós não estaríamos fazendo diagnóstico, nós estaríamos fazendo uma adivinhação, e não é isso que nós fazemos. Nós fazemos diagnóstico. Esse plano de tratamento que vai ser desenvolvido para o paciente, ele é feito através do diagnóstico com exames complementares, que podem ser uma radiografia panorâmica, um raio-x periapical, uma tomografia. Exames de sangue também são bem-vindos. E geralmente o conjunto de todos esses. E o conjunto de todos eles. E a clínica, ela é soberana frente a todos esses exames. Então a gente agrega esses valores todos de exame, mas o exame clínico é o que vai fechar o diagnóstico. Quando a gente faz todo esse planejamento, às vezes com modelos montados em articulador, para saber a real necessidade do paciente, a gente chega num ponto do tratamento que é o planejamento reverso. Nesse momento, nós vamos ver o que o paciente precisa. Se ele precisa de implante, se ele precisa de prótese, se ele precisa de enxerto. Às vezes, para a gente colocar aquele implante naquela determinada posição para ter uma prótese com muita estabilidade, o osso foi perdido por doenças periodontais, por traumas. A gente tem todos os tipos de casos, acidentes automobilísticos, ferimento por arma de fogo, seja o que for, ele perdeu massa óssea. Quando ele perde essa massa óssea, ela precisa ser reposta para a gente conseguir colocar o implante e depois o dente em cima, que é o que ele foi buscar. O resultado final dele, a estética e os dentes para ter fonação e mastigação adequadas. Nesse momento, eventualmente, o Dr. Geraldo olha e fala, poxa vida, você vai precisar fazer um enxerto ósseo. Você perdeu massa óssea, seja lá por que razão foi. E você vai precisar repor essa massa óssea para conseguir estabilidade dos seus implantes. Aí a gente volta para o assunto inicial. Esse é o motivo do enxerto ósseo. O enxerto ósseo não é um fim, ele é um meio para se chegar ao tratamento odontológico de sucesso. Não é isso, doutor Geraldo? Porque se você indicou o enxerto ósseo, houve algum motivo de você ter perdido o seu dente e perdido o seu osso. É que eu sempre falo, a falta de estímulo, o dente, ele com a sua articulação gonfosa, ele causa um estímulo em toda a parte óssea. Quando você perde o dente, esse estímulo não tendo aquilo lá, o organismo começa a reabsorver. Isso não é patologia, isso é fisiológico, ele passa a reabsorver o osso. E ele reabsorve tanto em espessura e também em altura. Então, muitas vezes, para que eu possa recompor os dentes ao paciente, eu sou obrigado a fazer o enxerto ósseo. É muito mais fácil eu conseguir espessura quando eu tenho uma parede de osso já, do que conseguir altura quando eu não tenho. Então, o enxerto horizontal ele é muito mais fácil do que o vertical. Mas estão saindo hoje várias técnicas cirúrgicas para poder conseguir subir o osso também. São técnicas ainda, não é em todo caso que dá certo, cada um tem um tipo, não é verdade? Tem as suas indicações, né? Indicações e limitações.
E nós estudamos para isso, Muitas vezes fazemos os pacientes, as técnicas, aquelas que a gente vê que está maior sucesso hoje, que a gente consegue ter uma previsibilidade maior, com ser uma técnica menos cruenta, que agrida menos o paciente, não é verdade? 31710221. Ô Pedro, ninguém quer falar comigo hoje, Pedro? Ou é você que não está no telefone aí? 3262-4490, 31710221. Eu vou ficar chateado, o doutor Alexandre veio para bater papo com vocês não estão ligando para gente. Gente, Clínica Paglia, 2950-9592. Estamos lá. Na rua Pedro Doll, número 95. Santana. Há mais de 30 anos. 32 anos. 32 anos no mesmo lugar. É isso mesmo. Isso dá uma certa fidelidade, não é verdade? Se estamos lá há tanto tempo, é porque nós temos um retorno para isso, não é verdade? O Coronel Geraldo Paglia, quando... pai do Dr. Geraldo Paglia. Falecido coronel, nome de rua hoje em dia. É verdade. Ele passou pela rua Pedro Doll e viu que ali seria um bom lugar. É verdade, é isso mesmo. Numa rua que era residencial. E ele, visionário, percebeu que aquele bairro se tornaria o centro da Zona Norte, o núcleo da Zona Norte. Você desenterrou essa também, assim como o Pedro desenterrou o Gessé hoje. Mas você desenterrou, foi a pura verdade. Meu pai, Coronel Paglia, ainda vivo, passou e falou assim, aqui acho que é um lugar para o meu filho ter o consultório dentário. E foi lá e começou a empreitada. E só há 32 anos atrás, na verdade. Hoje ele deve estar contente ali em cima, olhando pela gente. Com certeza. É uma clínica de sucesso. O bairro se transformou, já não é um bairro só residencial, né? Tem metrô, temos de tudo na região, uma região super desenvolvida, Hospital São Camilo do lado. É verdade, vários hospitais. Ainda acho que a Zona Norte merecia mais hospitais. Temos alguém na linha, boa noite. Boa noite, Zé. Quem fala? É o José. Oi, José, fala, querido, o que você manda? Então, eu gostaria de saber do senhor. Oi. Que eu uso dentadura há mais de 5 anos, né? Sei. E eu gostaria de saber se tem como eu colocar próteses nela, né? Você quer colocar implantes nela? Isso. Para poder deixar ela fixa. Isso, fixa. Imagine você, José, você com uma prótese fixa de novo, sentindo o seu céu da boca. Porque quando você, com uma prótese, uma dentadura, você não sente o céu da boca, né? Você não tem o gosto do alimento no céu da boca. É verdade. Ô José, você está com que idade, filho? 47. Você é jovem demais, lógico que existe. Existe sim. Você está em que lugar de São Paulo? Eu estou no aeroporto de Congonhas. Ah, tá ótimo. Zona Sul. Então eu estou no oposto, eu estou na Zona Norte, eu estou em Santana. Eu estou assim mais ou menos a 900 metros do metrô Santana. Existe um ônibus que é o Pedra Branca, né? E ele passa o Bancários também, e para na porta, no primeiro ponto de ônibus da rua Pedro Doll, Santana, para na porta da Clínica Paglia. Vai lá bater um papo, você, que é o meu ouvinte, vai falar, eu sou ouvinte da FM Mundial, sou ouvinte do Dr. Paglia. Aí você vai ter grandes regalias lá. Vou falar para você que pelo menos eu vou te mostrar o que você deve fazer, como é que você deve fazer, e se fizer com a gente, é um grande prazer também. Tá bom? Tá bom. Mas olha, dá sim e vale a pena, você é muito jovem, vale a pena. Tem algum problema de saúde, José? Não, senhor, tem não, graças a Deus. Ótimo. Então tá bom. Vai lá, anote o telefone que eu vou falar e dá uma ligadinha, dá uma passadinha lá, bater um papo com a gente. Tá bom? Inclusive, essa sua ida primária é um presente da Clínica Paglia. Obrigado. Tá bom? Eu vou sim, viu? Então tá bom. 2950-9592, 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Bom, doutor, então quais os tipos de enxerto ósseo existem hoje? Bom, nós temos os enxertos ósseos autógenos, que é o da pessoa mesmo, o osso da pessoa ou então o sangue da pessoa. Isso. Os xenógenos, que é tirado do boi. Que é tirado do boi, de animais. Pode ser também do boi, tem razão. E temos também os homógenos. Homógenos, o que é homógeno? São iguais, são a raça é igual. Então, encher de cadáver, não é verdade? De banco de osso. De banco de osso. Como nós temos o banco de sangue. Isso mesmo. Não é? O banco de doadores de sangue, o banco de tecidos,
O osso é um tecido. verdade. Ele vem do banco de osso. Esse osso ele recebe tratamento, ele é removido de um cadáver saudável. Mas olha, eu tive muito problema com isso no consultório. Eu parei de usar, usei muito enxerto homógeno, mas por motivo de religião e por uma antipatia primária vista pelos pacientes. Mas eu usando osso de cadáver, doutor, não. Então, hoje eu consigo muito mais ter o osso xenógeno e muitas vezes preciso também do autógeno quando eu quero uma certeza, porque o doutor falou uma coisa. Quando colocamos um osso xenógeno, nós conduzimos o nosso organismo a formar ali um tecido ósseo. Nós queremos uma indução. Mas nós queremos que ele induza a formação. Ele falou das células mesenquimais indiferenciadas que ficam no nosso sangue, andando sobre o nosso organismo, e quando são requisitadas, elas vão lá, ou vão formar tecido, vão formar osso, vão formar músculo, vão formar o que for. Então, quando existe um pouco de osso da pessoa, ela induz essa formação à certeza da formação. É a previsibilidade maior de uma formação óssea. Então, quando nós precisamos de grandes enxertos, eu geralmente elejo também um pouco, seja um pouco, desde a região doadora, região retromolar, atrás dos molares ou do mento, um pouco desse osso para estar no meio do osso que a gente escolhe para comprar, que é o xenógeno. Às vezes até quando é necessário grandes volumes, osso de quadril, né? Osso do quadril. O Dr. Geraldo já fez muito enxerto hospitalar, removendo o osso do quadril das pessoas, né? Da crista ilíaca, né? Mas hoje, devido ao custo e porque na verdade é muito cruento. A morbidade. A pessoa na boca fala, doutor, na boca eu não sinto mais nada com meus implantes, mas sinto toda vez que esfria, ainda sinto a minha perna doer. Então é verdade. Diminuiu muito, são muito poucos hoje. Quando a gente indica mesmo um quadril, é porque a pessoa não tem osso nenhum, né? Osso nenhum. Então a gente tira o osso do ilíaco, é o osso autógeno. Doutor, e quando então nós achamos, já acabei de falar, a necessidade do uso autógeno quando a gente quer ter uma certeza, uma previsibilidade do sucesso? Eventualmente o paciente pode não ter esse osso disponível na boca, né? É verdade. Grandes reabsorções ósseas, uso prolongado, como esse nosso amigo ligou agora e disse que usa a prótese há 5 anos. Ele tem 40 e poucos anos e já usa a prótese há 5 anos. Quando ele estiver na casa dos 60 anos, ele vai ter reabsorções enormes na boca. Porque a prótese, gente, a dentadura e ponte móvel, ela exerce uma força 13 vezes maior sobre o osso. E se ela tiver desadaptada, ainda o José tem 5 anos, 5 anos já está na hora de ele pensar em trocar. Mas se ela tiver desadaptada, a pessoa fala, doutor, eu tenho 10 anos minha dentadura. Fala, azar o seu, filho. A prótese sambando na boca, aquela que não para. Não para, é verdade. Na verdade, ela não é só um incômodo, ela é um malefício. É um malefício. Porque na hora que ela está balançando, ela está danificando os tecidos de suporte. Ele vive um circo, né? Segurando ela de um lado para o outro. Gente, 3171 0221. Vamos ligar assim como o José fez para bater um papo com a gente, né? Você, grande aquelas épocas, o pessoal ligava 10 vezes, 10 ligações. eu acho que o pessoal, acho que a novela lá, o tal do Chico, tá importante, não é verdade? Hein, Pedro? Eu acho que é o tal do Chico, não é não? E ligue na Clínica Paglia também, lá no 2950-9592. Deixa eu falar para você hoje. Hoje um paciente chegou para mim e falou assim, da Rádio Mundial. Olha bem, doutor, eu estou indo para a minha segunda fase do seu tratamento e eu já coloquei meus implantes, agora vou colocar os meus 2 protocolos, por sinal ficou lindo, ele colocou 10 implantes, 5 em cima, 5 embaixo, lindo. Aí ele falou assim, doutor, eu queria que o senhor me indicasse o lugar para que eu possa comprar um irrigador oral, porque, puxa, eu sinto falta para poder higienizar. Aí eu virei para ele e falei assim, não, você não vai comprar. Aí ele olhou para mim, por que eu não vou comprar? Porque você vai ganhar da Clínica Paglia. Você é ouvinte da Mundial, fez todo o tratamento comigo, está comigo já há mais de ano, porque ele fez enxerto ósseo, ele colocou todos os implantes, está com prótese provisória, agora vai colocar as próteses definitivas.
eu vou dar de presente. A Clínica Paglia vai dar de presente. Então, e é muito importante para a manutenção do tratamento dele. Isso é muito legal na Clínica Paglia. Você, paciente, ouvinte da Mundial, fale. Logo que você chegar na recepção, fala, olha, eu quero que coloque na minha ficha que eu sou ouvinte da FM Mundial. Eu sou ouvinte do programa do Dr. Paglia. Tem eu já estou comigo alguns benefícios, né? Mais de 8 anos aqui, não é verdade? Então, gente, liguem sim pra gente, marquem seu horário para que a gente possa bater um papo. Tem alguém na linha, Pedro? Oxa, que bacana. Alô? Alô, boa noite, doutor. Boa noite, quem está falando? Aqui é Luiz Antônio. Oi, Luiz Antônio, pode falar, querido. Estou na Zona Norte também. Ah, que bacana. Conheço também a Pedudol. A Pedudol. E, de repente, eu já uso, no caso, na boca, né, na parte de cima, um protocolo? Já tem implantes? Então, eu queria saber, doutor, se eu fosse fazer o trabalho de cima e embaixo ainda tem 8 dentes. O que o senhor poderia me dizer a respeito? Olha, se você tiver 8 dentes na parte inferior e os dentes estão bem colocados na base óssea, eu manteria os seus dentes de baixo. Se tiver uma inserção boa de pelo menos 50% dessas raízes, eu manteria os seus dentes, tentaria repor os dentes posteriores e tentaria na parte superior ou os implantes, se não der, pelo menos uma boa prótese total. Mas o ideal é que você tivesse um equilíbrio anterior e posterior, porque se você mastigar só com os dentes da frente, só com os 8, a sua prótese vai soltar toda hora. Cada vez que você belisca na frente, ele solta atrás. Não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Bom, querido, foi um prazer falar com você e, infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas tem gente na linha, eu vou atender a hora que acabar o programa, atenderei na linha. Gente, muito obrigado por ligarem, fiquem com Deus. 2950-9592, 2950-9592. Doutor Alexandre Bono, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Boa noite. E Pedro, muito obrigado, uma boa noite a todos e boa semana.